É isso daí, sejam todos bem-vindos a mais um encontro no nosso clube de leitura. Nesta oportunidade, estaremos comentando o capítulo de número 6 a respeito de tolice. Nós já passamos aí, então, praticamente por metade do livro. Temos mais 5 capítulos para a nossa leitura, para nossos comentários e reflexões e meditações. Então, se você está aqui, eu já quero te parabenizar, porque já foram aí metade do projeto, quase 2 meses de clube de leitura, e eu falei desde o início, entre que os administradores, que o projeto, como qualquer outra coisa na vida, a gente começa firme, a gente começa empolgado, empenhado, mas vai desanimando, alguns vão parando, alguns vão desanimando. Então, eu já quero parabenizar todos que estão aqui. Deixa eu aprovar quem está entrando. Já te coloquei, Matheus, você conseguir ir aprovando. Então, novamente, parabenizar todos que estão aqui desde o início. Alguns entraram depois, mas fico feliz com a presença de todos vocês. Fico feliz que, de alguma forma, podemos contribuir para o crescimento e avanço da fé de vocês. Matheus, você quer começar comentando? Quer comentar depois? Depois, né? Depois. É isso aí. Eu gostei da forma como a gente segue fazendo aí os nossos encontros. Mais uma conversa mesmo, para que eu não fique aqui também só falando. E a intenção dos encontros online é ser uma roda de conversa, como se fosse presencial, como se estivéssemos sentados juntos para conversar a respeito dessa leitura. Então, é assim que desejo seguir. Então, todos vocês aí já vão preparando os comentários, suas reflexões, para a gente ter um bom desenvolvimento aqui. Já tá virando rotina eu falar que eu tô com uma tosse, né? Mas se eu parar aqui, tossir, me perdoe e Deus vai me curar, em nome de Jesus. O capítulo dessa semana é um capítulo muito importante na nossa vida. E falo na nossa porque acredito que a maioria aqui, se não todos, são jovens, né? Talvez não adolescentes, mas todos, acho que não tem nenhum idoso aqui, fora eu. E acredito que isso é tão presente na nossa vida, na vida do jovem, e isso se torna mais presente ainda nos adolescentes, né? Estão começando a sua vida, começando a entender as coisas, começando a viver de verdade, e se acham conhecedores de tudo, se acham conhecedores da verdade, conhecedores do que é certo, o que é errado, e todos nós já passamos por essa fase, talvez de forma mais intensa ou não, mas todos nós já passamos por um momento na nossa vida, seja na vida pessoal, sentimental, ou até mesmo na fé, de acharmos que sabemos tudo, acharmos que a nossa verdade é a verdade absoluta, e entendermos que o que nós pensamos, o que nós acreditamos é imutável, e, e às vezes até com certa ignorância em relação à opinião e conselhos de outras pessoas. E em todas as áreas da vida, né? O, o Matheus aí, que já o conheço, ele me conhece há um tempo, já crescemos juntos, né, na fé, não apenas na fé, mas em outras questões, né? Eu vou contar aqui uma história de uns 10 anos atrás, quando eu jurava que eu ia casar com uma menina. Eu jurava que era ela, que seria ela, e tinha convicção com toda a minha força. Mas, e quando eu ouvia conselhos contrários, né? Quando eu via outras pessoas falando, não, você é novo, 14, 15 anos, né? Não, tem muita coisa para acontecer.
Falava, não, você não sabe da minha vida, você não sabe de nada. E com certa ignorância, achando que achando que eu sabia de todas as coisas. A verdade é que eu não sabia de nada, muito pelo contrário, era um tolo que achava que sabia alguma coisa, não sabia nada, um tolo que achava que tinha alguma convicção na vida, mas estava completamente errado, e, e tive que aprender, e graças a Deus que Deus teve misericórdia e me livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e, e hoje posso aqui com um pouquinho de humildade e sei que, que eu não sei nada, né? Só sei que nada sei. Só sei que às vezes a nossa opinião, ela é só a nossa opinião. Às vezes o que nós pensamos que é certo, na verdade é tolice, que nós batemos o pé e falamos é assim que deve acontecer. Deus até com muito cuidado, mas com muito amor nos mostra que não é da nossa forma. E isso é verdade na nossa fé também. E o Matheus vai lembrar de uma época nossa aí que a gente discutia na igreja, que a gente, depois do culto, naquelas rodinhas de conversa, a gente brigava e falava, não, não é assim, é desse jeito. E acho que foi ontem, eu estava conversando com o Gustavo, e mais uma história. Perdão, gente, tô meio ruim. Foi quase 10 anos atrás também, foi bem mais ou menos nessa época. É, eu recebi uns mormos na minha casa, batendo assim na porta de casa para evangelizar. E eu naquele primeiro amor, naquela sede de conhecer mais, estava com a fé lá nas alturas, crente do manto, vaso. Eu recebi os mormons. Não falei que eu era, não falei que eu era da igreja. Eles achavam que eu não conhecia nada. E eu fui ouvindo e eles me entregaram uma revistinha assim e falaram que era para eu ler, que eles voltariam depois. Eu, fingindo de desentendido, peguei a revista, aí eles foram embora, eu comecei a ler e anotar, assim, ó, e arriscando aqui, isso aqui, pegava versículo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí os dois voltaram, outra oportunidade, e eu fingindo que não sabia nada. Aí comecei a perguntar, mas isso daqui? Porque na Bíblia está escrito assim, comecei a discutir, assim, de forma completamente desnecessária, tentando convencê-los da, do que eu acreditava e tentando impor a verdade que eu sabia, né? E eu comentei isso ontem com o Gustavo, a gente estava conversando, e, e falei, é uma coisa que hoje eu não faria, né? Uma coisa que hoje eu vejo que não faz nenhum sentido, é só arrogância, ignorância, tolice. Não é dessa forma que a gente evangeliza, não é dessa forma que a gente prega, não é dessa forma que a gente mostra a nossa verdade para outras pessoas. Não é impondo, não é discutindo, não é brigando. E veja, na minha adolescência eu achava que isso era defender o evangelho, isso era defender a palavra de Deus, isso era defender os meus princípios, mas na verdade era um monte de tolice, era um monte de ignorância. E a gente tem que amadurecer, a verdade é essa. E a primeira página desse capítulo já resume tudo. Conselho para o jovem: amadureça o mais depressa possível. Conselho para o jovem, conselho para o adolescente. Quando eu falo jovem e adolescente, não é só questão de idade, não, é questão de cabeça, maturidade também. Se você é imaturo, se você mesmo com avançada idade ainda tem essas características de imaturidade, de juventude, de adolescente, adolescente, deixa eu falar no podcast, adolescente nem é gente. Então, o conselho é amadureça. Amadureça o quanto antes. Amadureça rápido, amadureça depressa. E E assim a gente vai entender melhor como é a vida e como a gente deve fazer as coisas da forma correta. Passa a bola aí para o Matheus. Boa tarde, pessoal.
O Vinícius, vocês estão vendo ele tossindo, acabou de tossir agora de novo. É tolice, viu? É tolice, ele tá tossindo por tolice, que ele não quer se cuidar. Porque acho que ele é, não sei se ele é porque ele é mineiro, ele é contra médico, não sei o que acontece, mas ele tá assim que é tolice, viu? Eu falei que ia dispor. Ele tá assim que ele não quer se cuidar, viu? É verdade, eu assumo, eu assumo. Existe uma frase muito boa, né? Que diz que para o jovem, tudo que ele pensa faz sentido, porque o jovem é burro. É bem assim, é bem rasgado dessa forma mesmo. O Vinícius falou de um possível casamento que ele achou que existia no auge dos 15 anos dele. A gente, nos auge dos nossos 18, a gente achou que ia ficar rico. Com cada coisa que. Eu não vou contar, porque até eu tenho vergonha das coisas que a gente achou que a gente ia ficar rico. Mas com cada coisa que apareceu na internet, a gente achou que ia ficar rico, que a gente ia trabalhar na nossa casa, na nossa mesinha ali, e depois ia viajar todo ano, 3 vezes, 5 vezes indo pra praia. A gente já teve esses pensamentos. A nossa Não, cabeça já. não, Matheus, vamos contextualizar aqui, quando a gente ia fazer caminhada ali na pracinha, vamos contextualizar. No auge da nossa adolescência, a gente ali fazendo caminhada, falando, não, se a gente fizer isso daqui, daqui a um ano a gente vai estar ganhando milhões. Mas não era suposição. Pra gente isso não era suposição, era certeza. A gente tinha convicção que a gente ia apertar botõezinhos e ia ficar rico. A gente achava. A gente simplesmente achava. É um excelente exemplo de como o jovem consegue ser tolo, sabe? Duro que acho que a maioria que tá aqui, menos a Débora, que parece que a Débora tem 15 anos, mas acho que ela não tem, não. Mas parece, vai. Quem é jovem, eu acho que é difícil. 20 anos, mas então foi um elogio, vai. Para quem acha que vai ficar. Quando a gente é jovem, eu acho que é difícil a gente sair das nossas próprias convicções. Eu conheci o Vinícius, né, desde sempre. E para quem fosse conversar com ele, ele era um jovem de muitas certezas. Desde trabalho, quando se falava de trabalho, e desde de relacionamento. Muito decidido no que era. Então se o Vinícius fosse para estar decidido na tolice, ele ia abraçar a tolice com unhas e dentes. Eu ia. O Isaac continua aqui, Vinícius? Cadê o Isaac? Parece de novo, Isaac. Eu ia até perguntar para o Isaac se ele poderia ajudar a gente com essa resposta. Como que faz para que quando a gente é jovem, a gente consegue fugir disso, Isaac? Porque eu não sei. Isso eu realmente não sei responder. Quando a gente tem 15 anos, a gente tem algumas convicções. Quando a gente tem 13 anos, a gente tem convicções. Quando a gente tem 20, hoje eu tenho 27, né? Quando eu olho para o Matheus de 24 anos, eu falo, nossa, mas pensava cada coisa. Mas estava nisso ainda. Já era para você ter passado disso faz tempo. Como que o que coloca a gente nesse lugar, Isaac, principalmente quando a gente é um homem tolo? Uma coisa é a gente ser um adolescente tolo, que eu acho difícil a gente sair desse lugar. Mas quando a gente é um homem tolo, eu acho que é pior, sabe? Quando eu falo homem, lógico, eu tô falando homens e mulheres. Quando às vezes a gente tá com 25 anos e a nossa cabeça tem 18. As nossas atitudes têm 15, sabe? O nosso olhar para a vida está atrasado. O que que faz, Isaac, a gente permanecer na tolice? Será que é a amizade que a gente leva? Será que é a falta de busca? A falta de estar com pessoas mais velhas? Ou saber selecionar? Eu não sei como o jovem consegue fazer essa seleção, já que o jovem é jovem, já que o jovem tem cabeça de jovem. O que que acontece? O mais velho, ou os pais têm que estar nessa abordagem, ou o jovem tem que sair disso? Eu, não coça a cabeça não, que eu joguei essa bola para você. Você jogou uma bomba. Eu não sei, boa tarde a todos, primeiramente, né? Educação. Não sei se vai estar muito vento aqui, porque aqui em casa do nada começou uma tempestade quase. Mas eu acho que nós jovens somos muito tolos mesmo, ainda mais quando estamos nessa idade aí de 15, igual essas histórias que vocês estavam contando. Eu entrei bem no meio da história do casamento do Salles. E isso é uma coisa, entre aspas, boa de ouvir, porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por essa ilusão, principalmente com relacionamentos. Eu acho que
onde isso mais acontece, né? Em relação ao relacionamento, em questão a trabalho também, que, não, eu também achei que eu tenho 25 anos hoje, tive que pensar, porque eu sempre esqueço quando eu tenho. Eu falei, não, quando eu acabar a faculdade, não, no outro ano eu já vou passar no concurso, eu tô ganhando 30 mil, pô, acabou, já tô feito com 25 anos, 60 dias de férias, tudo tranquilo, mas a gente sabe que não é isso. E eu acho que pra gente fugir disso, em primeiro lugar, a nossa maior referência e onde a gente tem que estar é os nossos pais. E jovem é muito difícil de ouvir pai. Eu não sei se é isso com todo mundo, mas a gente sempre acha que não, meus pais estão desatualizados, acha? Eles não estão nessa era digital agora, que as coisas são muito mais rápidas. Então, não, no globalismo, meus pais são antigos, eles não sabem, as coisas para eles demoraram muito tempo, mas para mim agora vai ser extremamente rápido. E eu acho que em primeiro lugar tem que ser os pais, tem que estar presentes, tem que aconselhar e o jovem tem que ouvir. Mas eu sei que isso é muito difícil. E até fugindo aqui do que eu sempre o autor disse a respeito de conselhos e tudo mais, mas eu acho que a gente deve sempre observar a nossa volta, como as pessoas estão com a nossa idade. E eu acho que é muito interessante nós olharmos para as pessoas à nossa volta, mais velhas, que tiveram atitudes que nós queremos ter ou que tivemos em relação a conselhos, em relação a coisas que nós queremos da vida, se foi fácil desse jeito mesmo. E olhar de uma maneira geral, não adianta você olhar só para uma pessoa, porque existe adolescente milionário. Não adianta você olhar para um, não, para ele deu certo, então tá tudo bem, pô. Comigo vai dar também. Qual que é a dificuldade? Só que a gente tem que olhar na média das pessoas. E eu acho que isso é muito importante também, porque é muito difícil a gente tomar conselhos. E eu entendo que na idade de quanto mais jovem, mais difícil. Existe os cabeça dura também, que nunca vai tomar conselho com os outros, vão continuar batendo cabeça. Mas quanto mais jovem, mais difícil você tomar conselho. Mas algo para fugir disso, de você ouvir outras pessoas, é algo muito importante você analisar as pessoas que estão à sua volta. Eu considero isso, eu sempre tento fazer isso. Olhar as pessoas que estão à minha volta e, por exemplo, a questão do conselho, do concurso. Eu olhei as pessoas à minha volta e falei, será que as pessoas com 24 anos, as pessoas que estão à minha volta, assim, as pessoas que eu conheço, passaram no concurso? E aí eu fui ver que é com 28, muitos passaram com 28, mas também estudavam 8, 10 horas por dia. E aí eu falei, será que eu estudo tudo isso por dia? Aí, não. Não estudo, então vai demorar um pouquinho mais. Então, e isso são pessoas que passaram rápido no concurso, e esse é só um exemplo. Questão de relacionamento, igual o Sally estava falando, com 15 anos. Qual pessoa com 15 anos que casou que deu certo? Primeiro que nem pode, que é só a partir do 16 que pode. Se você pedir emancipação, que é um processo que demora ainda alguns meses. Então, é algo que a gente vai analisar as pessoas à nossa volta, né? E, em primeiro lugar, sempre é o conselho, mas, como o Matheus disse, é bem difícil a gente tomar conselhos. Mas é o que eu gostaria de saber a sua opinião agora. Eu acho. Eu ouvi. Foi uma pessoa que ouviu muitos conselhos, né? Cheguei na igreja muito cru, pra quem não sabe, a minha família não era da igreja, né? Graças a Deus, minha família foi entrando pra igreja. Depois que eu entrei, foi eu, foi meu irmão, foi os meus irmãos, então todo mundo acabou indo depois. Mas quando eu cheguei, eu e o Vinícius tivemos o privilégio, né, de ter o mesmo pai na fé, que é o irmão André, tivemos os mesmos pais na fé, as mesmas pessoas que conduziram a gente. Então, às vezes, quando a gente queria enfiar os pés pelas mãos, e a gente quis muitas vezes, tava essas pessoas para puxar nossa orelha, para dar aquele empurrão que segurava a gente de não ir para a esquerda, se a esquerda fosse caminho errado, ou para outro lado se o caminho fosse errado. O que eu penso é como a gente ainda conseguiu absorver muito disso. O Vinícius de 15 anos é aquele que tinha convicção que ele ia casar com 16 e ia estar tudo certo. Hoje ele ia ser pastor da congregação, ia ter 500 membros. Depois, com 27, ele já era pastor-presidente. Então, na cabeça, vai ser com 30, né? Com 30 anos a gente já sabe que ele vai ser, né, Isaac? Isso é certeza, né? Tá no caminho, mas espera mais um pouco. Agora, como absorver? O Vinícius está sendo alvo de exemplo aqui nesse grupo hoje, mas se você, o Isaac é amigo dele, eu também sou um amigo muito próximo dele, a gente sabe o cuidado, pelo menos nessa área,
Ele é muito cuidadoso. O Vinícius não enfia o pé pelas mãos. O Vinícius não é iludido com qualquer vento, com qualquer coisinha. Ele é muito analítico com qualquer coisa. Muito, muito cuidadoso. E graças a Deus por isso. Tanto que nas nossas conversas, sabe? Então a gente é de muita análise, de muito cuidado. Agora, o que eu acho que é difícil do jovem fazer é saber onde ele está. O jovem, vou mudar a palavra, a pessoa é saber o nível de sabedoria que ele está. A gente nunca coloca isso, né? A gente nunca, diante de entrar por um concurso, por exemplo, a gente nunca acha que tá. E se a gente for fazer a prova, é sempre às vezes achando que vai passar, mas nunca como um teste. Se a gente analisa para um relacionamento, nunca é o todo. A gente nunca coloca o todo na mesa, não é verdade? Se você coloca a sua sabedoria, tá, eu preciso casar, o que que eu preciso? Ah, eu preciso gostar da pessoa, a pessoa precisa gostar de mim. Check, fechou, então vamos embora. Não é assim que a gente às vezes vai fazer? Não coloca o restante na mesa? Eu acho que a gente nunca olha o todo. O problema do jovem é isso. Ele tá como um cabresto aqui, sabe? E ele não consegue. E eu acho que os mais velhos que já passaram por isso sempre conseguem olhar em volta. O duro é ouvir. Eu acho que o difícil é ouvir, né? Salomão fala que na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria. E eu acho que quando a gente é tolo, a gente não quer conselho nenhum. Eu acho que esse tem sido o pior. Agora, a gente, né, a gente que é de Araraquara, tem uns exemplos. A gente que é de Araraquara, a gente que é de congregação, tá na congregação, tá na igreja. A gente tem muitos exemplos. Mas o que a gente tem é exemplo. Exemplo do que é bom, mas a gente também tem exemplo do que não é para seguir, não é, Isaac? A gente tem sempre exemplo do que não é para fazer. O problema é que esses exemplos, que às vezes estão em destaque do que não é para fazer, é tudo que a gente quer ser. Muitas vezes é tudo que a gente fala, nossa, mas eu queria ter um pouco disso. Eu queria ter um pouco disso, eu queria ser assim, eu queria ser adorado, igual essa pessoa é adorado também. Eu queria estar em destaque. Mas essa pessoa está em destaque por quê, Matheus? Bom, por coisa boa não é, mas ela está em destaque. Tem um comentário mais tolo que esse para fazer? O duro que às vezes as coisas que acontecem diante dos nossos olhos, a gente não quer ter como sabedoria. Às vezes a gente quer uma glória que não é nossa. O Vinícius às vezes queria a glória do relacionamento que ele achou que ia dar certo, sabe? Mas sem analisar todo o resto. E olha que tinha resto para analisar, viu? Tinha um resto para analisar atrás dessa decisão que ele tinha. Mas ele estava aqui, ó, sem olhar, porque às vezes quando a gente é tolo, a gente nunca tem humildade para analisar a gente mesmo, para saber o que está na mesa. Vinícius, pode passar para alguém que levantou a mão aí, tá? Sim, já vou passar, mas só para complementar aí, e a verdade é que a gente coloca muita convicção, muita esperança em que vai dar certo, mesmo observando que as coisas tendem a dar errado. E é isso, mesmo que a gente esteja com a visão tão fechada, mas a gente olha os problemas, e eu digo que a gente tem tanta fé, mas é uma fé ruim, né? Porque a gente acha, não, todas as condições são ruins, o tempo é ruim, a idade é ruim, a condição financeira é ruim, tudo é ruim, mas não. Alguma coisa vai acontecer que vai dar certo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo vai funcionar tranquilamente. E a gente, que nem vocês comentaram, a gente precisa analisar de fora, a gente precisa ter uma visão ampla. E, a gente sabe que todos os conselhos de mais velhos sempre tem a frase, né? Eu já vivi isso, eu já passei por isso. E parece que a gente nunca aprende, né? A gente tem que passar por isso, a gente tem que quebrar a cara, a gente tem que viver, a gente tem que errar para que a gente tenha essa mesma frase lá na frente. Ah, eu já passei por isso. Mas o convite à sabedoria é a gente ter humildade e começar a ouvir mais, começar a prestar mais atenção nas coisas, começar a analisar as coisas de longe, de fora, e para não termos que passar pelo erro, pelo problema, pela dificuldade, para a gente aprender com o outro, com o erro do outro, e não ter que errar para depois aprender. Vinícius, e às vezes entender que você simplesmente não sabe.
Você simplesmente não sabe. Às vezes é sobre o relacionamento, às vezes é sobre o menino que você pensa, você simplesmente não sabe. Às vezes é sobre aquele serviço, você simplesmente não sabe esperar. Não sabe. E como que faz? Se você tá com a cabeça nos seus olhos e não consegue olhar em volta. Pergunta. Vai atrás disso, vai atrás de quem já tá. E sempre pessoas de confiança. Não vai atrás daquela amiga que tá mais doida que você ou atrás daquele amigo que tá mais doido que você. Saiba escolher alguém que vai saber dar o direcionamento para você. Não é tão difícil. Só que o duro é às vezes quando a gente não quer o caminho da sabedoria, porque às vezes não é o caminho que a gente quer. É igual o Roboão, né? Roboão, ele foi a meditação de ontem, né, que eu mandei lá no grupo. Ele fez bem em tomar conselho, mas olha, a gente é tão tolo, tão burro, tão idiota, que até na hora de tomar conselho, a gente quer escolher com quem a gente toma conselho. Ele foi lá nos sábios, nos líderes de Israel e falou: olha, o povo tá pedindo isso, o que que eu faço? Aí ele ouviu um conselho que não lhe agradou. Ah, não tô gostando disso. E a gente precisa aprender que a gente não sabe tudo. A gente não sabe, a gente simplesmente não sabe, precisa ouvir. Aí ele falou, não, vou pedir ele. Eu acho que se os amigos dele, os jovens lá, tivessem dado o mesmo conselho, ele não ia ficar satisfeito e ia procurar outra pessoa. Não, mas esses aí não sabem de nada, não. Vou procurar alguém. Até ele encontrar um conselho que fosse aquilo que já estava no seu coração. Por quê? Porque ele já tinha essa opinião formada, ele já tinha isso na sua mente, ele já queria fazer alguma coisa, ele só queria encontrar uma forma de aprovação, alguém que aprovasse a sua ideia, alguém que já desse o aval para ele fazer o que estava no coração, e ele disfarçou isso de conselho, vou pedir conselho. Mas, e às vezes a gente faz isso também, né? A gente tem alguma situação, quem que eu vou perguntar? Aí você, na sua cabeça, já fica pensando assim, não, se eu perguntar para o Mateus, se eu perguntar para o Isaac, eles não vão aprovar isso daí. Eu vou ir lá fora, lá no amigo que nem é da igreja, conversar. Nossa, faz tanto tempo que eu não falo com ele, né? Vou aproveitar. Aí pergunta, aí vai, não, vai lá, siga teu coração. Aí é aí que mora o perigo. Deixa eu ver quem que tá com a mãozinha levantada. A primeira foi a Rebeca. Rebeca, fique à vontade em Oi, comentar. gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tô vendo só um R, hein, Rebeca? Cadê a câmera? Gente, é porque eu tô muito horrorosa hoje, o que acontece. Hoje é sábado, é o dia do horror. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, acho que essa paixonite dos 15 anos, acho que todo mundo tem, né? Assim como você teve a sua, eu também tive a minha. Imagina que eu moro em São Paulo e eu queria namorar um menino que mora em São Carlos, a mais de 400 quilômetros de distância. Ia lá uma vez no ano, só nas férias, e achava que aquele era o meu príncipe encantado. E, enfim, mas não avaliava coisas, se a pessoa era, por exemplo, um crente fiel, não avaliava nada, era aquela paixão que parece que você fica cego, né? Inclusive, até hoje minha família me zoa por isso, eles tiram sarro de mim, assim, muito, muito, porque era uma coisa, assim, extremamente absurda, coisa de adolescente mesmo. O Isaac também comentou na questão de, vou me formar, vou prestar um concurso. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu pensava assim, caramba, estou fazendo Direito, agora eu vou... quando eu me formar, eu já vou ser delegada. Vai dar tudo certo, vou ser delegada, sem precisar estudar muito, porque vai dar tudo certo. E as coisas não são assim. A gente tem, sim, que fazer o nosso planejamento, e nem sempre o nosso planejamento bate com os planos de Deus. Por exemplo, eu comecei a faculdade de Direito, me formei em Direito, mas depois resolvi fazer faculdade de Economia. Uma coisa tem a ver com a outra? Não tem, mas foi onde eu me encontrei. Quando eu comecei a faculdade de Economia também, eu lembro que no primeiro semestre, acho que da faculdade de Direito, eu já tinha conseguido um estágio aqui em São Paulo, num escritório que era especializado em plano de saúde. Fiquei 6 anos até me encher o saco, assim, porque processo te persegue até no domingo, tem cliente te ligando. E era aquela rotina, aquela loucura. Então, muitas vezes eu queria ir para a igreja, principalmente aos domingos, e não conseguia ter essa liberdade de sair, de ir à igreja, de ter um culto normal, porque eu ficava com aquela ansiedade, porque o cliente vai ligar, porque isso vai acontecer, porque é processo de saúde, tem que ter liminar, tem que ter
Enfim, era uma loucura. E aí, quando eu resolvi mudar de área, o Senhor abriu uma porta para mim extremamente diferente daquilo que eu trabalho. Hoje eu trabalho de casa, numa multinacional, tranquila, faço ali meu servicinho, depois saio. Posso ir na igreja terça, quarta, quinta, então sempre que eu posso, eu tô na igreja. Mas por que Deus preparou isso para mim? Porque eu resolvi pedir a direção de Deus antes de mudar de área, e também eu tinha essa vontade de voltar a frequentar mais a igreja, de não ter que ficar 24 horas ligada no 220. Então, se eu tivesse ouvido um conselho lá antes de ter começado a faculdade de Direito, antes de ouvir, de começar no escritório e ser aquela coisa, talvez eu tivesse tido uma vida mais tranquila. Aos 26 anos, eu acho que eu sei o que é o estresse extremo, né? O olho tremer assim 24 horas por dia de nervoso. Hoje eu já levo uma vida mais tranquila. E talvez se eu tivesse ouvido conselhos lá atrás, eu não teria passado por essa trajetória toda até ter uma vida um pouco mais tranquila. E quantas vezes a gente precisa desse chacoalhão de Deus, né? De errar um pouco para a gente poder aprender. É isso daí, é verdade. E vocês viram que economia é o caminho, hein? Natália, fica à vontade. Boa tarde, galera. Graça e paz. Eu pedi para falar agora porque daqui a pouco eu tenho que ir para o ensaio do coral, né? A gente está na reta final porque a nossa igreja vai completar 100 anos. Então, é o coral do centenário, né? Coisa mais linda, enfim. Mas, voltando ao que interessa, antes de começar a minha fala, nossa, aqui tá ventando muito, tá, gente? Então, o cabelo tá voando pra caramba. Eu gostaria de ler aqui um trechinho do livro que diz o seguinte, página 118, no finalzinho do primeiro parágrafo. Diz assim: julgamos-nos sábios aos próprios olhos, suficiente para as nossas decisões, e escrevemos a palavra tolice na testa. Ver só através dos próprios olhos conduz à ruína. Seguindo na mesma página, diz o seguinte: só podemos fugir da tolice, da simplicidade, dessa característica tão intrínseca da juventude, quando passamos a ouvir os outros. Bom, é bem interessante, gostei demais desse capítulo. O autor foi muito certeiro a começar o capítulo já falando sobre essa questão digamos assim, dessa inversão, desse contraponto entre juventude e a velhice. E é bem interessante, assim, porque ao ler isso aqui eu só fiz lembrar da minha avó, porque, né, ela teve uma cria pensante, né, que sou eu e meus irmãos. E junto com meus pais também, que sempre nos incentivaram a ouvir, né, enfim. Então eu cresci nessa cultura de sempre ouvir, né, os mais velhos. Na realidade, desde criança, eu sempre tive uma tendência a conversar com pessoas bem mais velhas do que eu, do que as pessoas da minha idade, uma coisa assim, impressionante. Assim. Então, acredito que ter esse hábito me fez enxergar melhor a vida, tem me feito enxergar melhor a vida. Gente, eu sou tão fascinada por idoso que no coral que eu faço parte tem um casal de idosinhos, que eu chamo eles de casal 20, sabe? É tipo aquele casal do Up, Altas Aventuras. Eles são muito lindos, eles são fofos demais. E toda vez que eu converso com eles, assim, eu aprendo tanta coisa, sabe? Eu repenso tanta coisa. Gente, é tão bom, sabe? Principalmente ouvir os mais velhos, assim. Tira um dia, assim, só para ouvir. Você sai com uma bagagem tão ampla, tão grande. É muito impressionante, sabe, essa questão do saber ouvir. Porque eu sempre tive na minha cabeça a minha insuficiência, né? Eu gosto de ler filosofia, e Vinícius citou aí Sócrates, só sei que nada sei. Então, eu sempre tive essa consciência de que eu nunca sei.
eu sempre tive essa consciência de que eu sempre tenho algo a aprender. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ler, eu gosto tanto de estar em grupos, né, com pessoas diferentes, porque quando eu começo a ouvir as pessoas, os relatos, o que cada um tem a oferecer, nossa, gente, amplia, dá um salto, assim, um up, sabe, na minha forma de enxergar a vida. E às vezes é nessa interação, nesse intermeio que a gente cresce, que a gente amadurece ainda mais. Porque um dos mecanismos, né, que a gente tem para poder adquirir sabedoria é nessa interação, sabe? É nessa questão do ouvir o outro, de interagir com o outro. Bem interessante. E para finalizar minha fala, eu estava lendo aqui um trechinho do autor, está na página 115, final da 115. Diz assim: aquele que rejeita a instrução é aquele que presume a própria sabedoria. É aquele que acha que sabe. E quanto menos você sabe, mais presume que sabe. Quanto mais tolo você mais se considera sábio. Quanto menos instrução você tem, mais acha que conhece. E quanto menos você ama a sabedoria, mais julga que não precisa dela. Aí eu estava lendo esse trecho e me fez lembrar de uma leitura que eu tive. Eu até anotei aqui no meu caderno de reflexões, porque eu tenho, tá, gente? Eu gosto de anotar minhas coisas, assim, meus insights. Enfim. E eu lembrei de um estudo que está na revista, enfim, internacional, que é a Journal of Personality and Social Psychology, que é justamente uma revista que fala sobre questões de personalidade e psicologia social. E tem um efeito que foi estudado, certo? E recebeu o nome de efeito Dunning-Kruger, que é justamente dois professores de psicologia, eles queriam entender o fenômeno de por que as pessoas têm a tendência de superestimar as próprias habilidades, sabe? É bem interessante esse estudo. E como é que foi feito? Esses dois professores, que é o David e o Justin, eles tentaram entender esse fenômeno e eles fizeram da seguinte forma. Pegaram um grupo de voluntários e pediram para eles responder questões sobre lógica e gramática. Antes de revelar o resultado do teste, ele perguntou às pessoas, como é que você acha que você saiu nesse teste? E é impressionante. As pessoas que menos sabiam, elas se consideraram, nossa, foi maravilhoso nesse teste, eu arrasei. E as pessoas que tinham mais conhecimentos, assim, acho que não foi tão bem assim não, sabe? Então, eles viram esse resultado, teceram a teoria, e eles verificaram que o ser humano, por si só, ele tende a se achar melhor do que realmente é, sabe? Ele superestima o que ele sabe, como ele se vê, enfim, é bem interessante. Então, diante dessa teoria que eles formularam para entender todas essas questões, eles tiraram algumas conclusões. A primeira delas é de quê? Que para a gente estar ciente da nossa própria ignorância sobre uma temática, certo? Sobre o que for, é necessário que a gente tenha pelo menos uma leitura mínima sobre aquilo. Aí eu fico pensando, poxa, gente, olha hoje em dia, o tanto de super especialista que tem, principalmente na internet, é impressionante. A pessoa nunca leu nada sobre o tema, mas ela acha que é o PhD na situação. Enfim. Então, a primeira coisa que eles dizem, a conclusão deles é isso. Para você ter conhecimento da sua ignorância, faça pelo menos uma leitura mínima sobre aquilo ali, e você vai ver que o conhecimento ele é muito vasto, entendeu? Não dá para você dominá-lo por completo. Então, diante disso, quando você tem esse mínimo de conhecimento, né, sobre isso, você vai começar a identificar que existem dúvidas, existem lacunas, e você vai ver que você não sabe, né? Ou seja, aí quando você faz esse processo, né, reverso de refletir, você vai dizer assim, poxa, eu vejo que eu não sou essa né, cocada preta toda. Enfim. Então,
só para finalizar, né, eles dizem uma coisa interessante. Enfim, quando não sabemos praticamente nada sobre algo, fica fácil cair na ilusão de que conhecemos muito sobre aquilo, porque não nos deparamos com a complexidade real do assunto, só com versões simplificadas dele, enfim. Então, eu achei interessante esse estudo trazer para vocês, né, para a gente pensar, a gente refletir e ver de fato que só sei que nada sei, que a gente não sabe. Sim, aí eu não sei, eu coloquei no grupo essa semana duas citações do Isaac Newton, que é um dos cientistas que meu irmão mais gosta, né? Então, a gente gosta muito de conversar. A gente sempre conversa, e eu fiquei pensando, né? A primeira citação que eu coloquei para vocês foi: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Aí a segunda citação foi: se eu pude ver mais longe, é porque eu estava sob ombros de gigantes. Ou seja, se a gente parar para pensar assim, na real, a gente vê que a gente não sabe, né? A gente está nesse processo de construção, a gente está nesse processo de amadurecimento. Todo dia é algo novo que a gente aprende. E a gente só consegue ir mais longe quando a gente percebe a importância dos outros, sabe? Nesse processo de construção. Porque quando você é jovem, a gente tem uma visão muito egocêntrica das coisas. E conforme os anos vão passando, você vai alargando essa visão e você vai percebendo que você sozinho não é nada, né? Enfim, por exemplo, se você olhar para a natureza, você pode prestar atenção que os animais que estão em bando, eles têm muito mais chances de sobreviver, de sobressair, do que aqueles animais que estão isolados, né? Enfim. Eu estou viajando, tá, gente? Porque eu viajo mesmo, mas é isso que eu queria dizer para vocês. Boa tarde, tá? Deus abençoe. Amém, obrigado pela sua contribuição, Natália. Lindsay, fique à vontade. Pai do Senhor a todos. Amém. Primeiramente, eu venho pedir perdão pelo atraso. Eu cheguei em casa, eu tive que voltar na clínica. Então, por isso Depois que você faz o Pix. eu entrei um pouquinho atrasada. Alguns pontos deste capítulo me chamou a atenção. O primeiro foi quando ele fala, né, sobre a juventude, sobre os mais velhos, e me veio à memória uma frase que a gente sempre fala, né? Ai, quem dera eu tivesse 18 anos, vamos supor, eu tivesse meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje, de 28. Infelizmente, não é possível assim, vamos dizer, porque tudo é uma construção, esse aprendizado. Só que o que vale? Vale a gente, como eu posso dizer melhor? Essa construção, ela é feita cada vez mais. Só que eu não tenho que achar, eu com 18 anos, não tenho que achar, eu tenho uma cabeça de 28. Não. Eu acho interessante ele ressaltar sobre o jovem e ser sobre o mais velho. Eu tenho um pastor, o primeiro vice-presidente, ele fala muito sobre os jovens conversarem com os mais velhos, porque a gente vai ganhar mais experiência, assim, ouvida, vamos dizer assim. Eu gosto muito quando eu sento com alguém, quando eu escuto alguém que venha ministrar, uma pessoa que tem 40, 50 anos no Evangelho. Eles vão contar histórias de vidas que nós não passamos ainda. Quando eu penso nisso, eu lembro da carta de Paulo a Timóteo, que ele está dando conselhos para que Timóteo seja firme. Veja bem, toda a sua história, em 30 e tantos anos de evangelho, Paulo vai orientar a Timóteo como ser. Isso vale para a nossa vida também, certo? E para quê? Para a gente não fazer bobagem, não ser tolo dentro do cristianismo, principalmente. E outro ponto que me chamou a atenção, que eu até anotei, foi na página 125. Eu vou ler só a primeira frase do que eu
grifei, que fala assim, às vezes a tolice zomba da sabedoria. E ele continua dizendo, né, sobre a tolice, zombar. E o que me lembra? É o que nós passamos hoje, nós cristãos. O Vinícius, essa semana, postou um vídeo onde que uma menina, ela estava sendo massacrada porque ela escolheu esperar, ela escolheu fazer o certo. E o que os ímpios faziam? Estava julgando porque ela escolheu esperar. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu passo por essa situação, porque eu saí do cristianismo, depois de 5 anos eu voltei. Hoje, muitos dos meus amigos não entendem o porquê eu tenho essa escolha. E eles vão, você não sabe o que você está perdendo. Não, eu não estou perdendo nada. Na verdade, eles que não sabem o que eles estão perdendo, porque eu estou ganhando. E muitas vezes nós vamos ver isso. É por isso que o salmista fala no Salmo 1 sobre não se assentar, né, na roda dos escarnecedores. Para quê? Para a gente não ser tolo, para a gente não se enganar nessas situações. Porque o Vinícius comentou algo muito importante que eu queria comentar, vou só dar uma ressalva aqui, que é o quê? Por muitas vezes, nós vamos buscar conselhos daquilo mesmo que nós queremos. Um próprio exemplo bíblico. Ele que no coração dele já estava sentado não diminuir os impostos, mas não, ele buscou um conselho, ele queria que alguém apoiasse aquela ideia. Para quê? Para que ele se isentasse totalmente da responsabilidade. E nós devemos analisar isso na nossa vida. Por muitas vezes, nós vamos querer isentar alguma responsabilidade, porque, eu busquei conselho com fulano e ele falou que sim, então se ele falou que sim, tudo bem eu fazer. Mas perante Deus, é eu e Deus. Deus não quer saber o que fulano falou para minha vida. Deus não quer saber que se ciclano me apoiou a pecar. Algum tempo atrás, neste ano ainda, eu passei por uma situação em que umas amigas, nem eu pedi conselho, umas amigas falaram assim, não, porque se você fazer, eu vou te apoiar. Aí outra falou, não, se você resolver não fazer, eu vou te apoiar. E se você resolver fazer, também vou te apoiar. Só que eu não busquei conselho para nenhuma delas. Eu fui buscar conselho com um líder meu. Eu falei assim, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Ele falou assim, clama ao Espírito Santo para te dar força. E foi o que eu fiz, e realmente o Espírito Santo me deu força, eu consegui vencer aquilo que eu estava passando. Mas veja bem, já pensou se eu tivesse ido pela onda delas? Se eu tivesse escutado o que elas teriam falado? Hoje, eu estaria enfrentando consequências da minha tolice. Então, o que nós devemos fazer? Buscar orientações para o melhor conselheiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador, ele é o conselheiro. Então, e de que maneira? Buscando na palavra, lendo a Bíblia, sabe? Eu acho que uma das 90% das vezes que nós fazemos tolice é porque nós não estamos buscando orientação de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é firme. Ela, é bonito que até vai falar, né, que ela é feita, né, para corrigir, para tudo, enfim. E ela vai nos orientar. Então, qual que é a nossa obrigação? Buscar na palavra de Deus. E com certeza, quando nós estivermos buscando em Deus, entregando a Ele as nossas vontades, os nossos questionamentos, provavelmente, se a gente seguir, não vai fazer besteira. Esta é a minha reflexão para hoje e eu peço novamente desculpa pelo atraso. Imagina, Lindsay, que é isso. Obrigado pela sua contribuição também. Deus abençoe. Débora. Seu microfone está desligado. Pronto. Pronto. Paz, Senhor, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu fico nervosa, desculpa aí, tá? Assim, até esqueci o que eu ia dizer. Peraí.
Vamos lá. Eu estava refletindo, né, pensando, e quando a gente lê todo esse livro, todo esse capítulo, e a gente percebe que eu percebi isso, né, na verdade. Nem Salomão, ele foi o mais sábio, mas nem ele tinha todo o conhecimento, né? Disso a gente sabe. E assim, eu vejo que a sabedoria ela anda paralela com o conhecimento. E a partir do momento que uma é paralela com a outra, o conhecimento ele é infinito. E a gente mesmo só vai conseguir, na verdade, talvez a gente nem consiga todo o conhecimento, porque todo conhecimento só vai estar em Deus. E só Ele. Gente, eu tô muito nervosa, como é que pode? Esqueci tudo que eu ia dizer, meu Deus. Calma, respira, toma uma água. Peraí, que eu vou pegar aqui meu caderno que eu tinha anotado isso, tá um instante. Estamos aqui em amigos, não precisa ficar nervosa. Eu tô nervosa. Eu sei que é É que muita eu tava, beleza aqui. é que eu tava fazendo estudo. Vou dizer pra vocês, tava fazendo estudo em Pedro. Não tinha muita coisa a ver, né? Com o tema da tolice. Mas a minha Bíblia, ela é de estudo do Spurgeon. E tinha um na nota de rodapé. Tem assim, é um versículo totalmente. Não é no mesmo sentido, não é a ver com a tolice, não é nada disso, é a questão de conhecimento. Ele fala assim: o Senhor sabe, há limites estreitos para o nosso conhecimento. Há uma grande largura para a nossa soberba, mas as coisas que nós conhecemos são poucas no fim das contas. Aquele que é o mais sábio será o primeiro a confessar a sua própria ignorância. Nossa fé no conhecimento superior de Deus é uma grande fonte de conforto para nós. Nosso conhecimento acerca de tudo é um tipo de cobertura onipresente para a nudez da nossa ignorância. O conhecimento está mais seguro nas mãos de Deus do que estaria em nossas mãos. Somente o infinito pode reter o conhecimento infinito. Repetindo esse final, ele fala: somente o Deus infinito pode reter o conhecimento infinito. E isso me chamou muita atenção e eu queria trazer essa reflexão para vocês, sabe? E outra coisa é que o Vinícius falou que economia é aí o caminho, mas no meu caso não foi. Eu vou contar um pouquinho da minha vida nessa questão para vocês. Assim que eu fiz 17 anos, eu saí do terceiro ano com 17. Entrei na faculdade com 17, passei para economia e entrei. Eu só fiz um ano. Tava estudando, tava trabalhando, fiz o meu primeiro ano, desisti. Mãe, vou continuar trabalhando, mas eu vou embora daqui. Foi o que eu fiz. Aí, com 18 anos, arrumei as malas e fui embora. E aqui eu tô, e foi aqui, eu acho que eu disse para vocês uma vez, que eu me afastei de Deus aos meus 16 anos. Eu nasci na fé, me afastei, e nesse período eu simplesmente queria aproveitar a minha vida. Vou curtir, vou viajar, vou conhecer o mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu acredito piamente que Deus ele ainda está no controle de tudo, né? Com certeza. A gente não foge dos planos dele. A gente não foge da vontade dele. A vontade dele ainda é suprema. Foi o que aconteceu. Foi aqui que eu me reconciliei com Deus. Ele me trouxe. Eu acredito que eu vim para cá, eu estava afastada de Deus, mas foi aqui que eu voltei para os caminhos dele. Então, assim, eu fui muito tola. Em muito tempo da minha vida, eu fui muito tola. Eu quis ir pelas minhas vontades. Eu quis aproveitar a vida, né? Aos meus 18 anos, eu quis viajar, fazer o que desse na telha. Era o que eu queria. Mas o Senhor, ele querendo ou não, nós querendo ou não, ele nos direciona no caminho certo. Nós temos as pessoas que nos influenciam para o melhor, que nos influenciam a melhorar,
estar mais perto dele. E é isso. Tô nervosa ainda. Débora, o que fez você, o que aconteceu que você voltou? O que aconteceu? Como que Deus trouxe você de volta? Você saiu, você quis curtir sua vida? Como Deus trouxe você de volta? Como Deus me trouxe de volta. Simplesmente eu não me sentia bem mais, assim, sabe? Tipo, nada. Eu fazia o que eu queria, assim, né? Tipo, vivia uma vida mundana, mas simplesmente nada me satisfazia. Eu sabia que a verdadeira felicidade eu já tinha estado nos caminhos do Senhor, eu tinha nascido na fé, eu conhecia a palavra, eu sabia que a verdadeira felicidade estava em Jesus. Eu já conhecia, então sempre tinha coisas que, de certa forma, eu colocava na minha vida que me prendia a não voltar. Sempre tinha amizades que me segurava, sabe? Até mesmo quando eu cheguei aqui. E foi realmente assim, não quero mais isso para mim. Foi a graça de Deus que eu acredito que a graça de Deus é irresistível. Simplesmente, eu não quero mais isso para mim, voltei e pronto. Foi só Jesus mesmo, não fui eu. Oh, glória. Amém. A maior tolice do ser humano é estar longe de Deus. É verdade. Rosana, fique à vontade. Ai, gente, vocês estão escutando? Estamos, não estou te vendo, mas escutando sim. É porque eu acabei de almoçar, então não tô afim de ligar a câmera, desculpem. Eu vi a Débora falando e a Natália também, e me chamou a atenção uma parte na 118, que diz assim, o sábio vê por muitos olhos, né? E eu pensei aqui, enquanto eu estava lendo, em um outro aspecto disso. A semana foi muito corrida, por isso que eu não consegui colocar isso no grupo. Mas, enfim, ele fala assim, ver só através dos próprios olhos conduz à ruína. E depois ele continua falando, né, sobre esse mesmo aspecto. Vocês lembram de uma época que teve um vestido que era azul e preto, e às vezes as pessoas viam branco e dourado. Aí eu fiquei pensando, gente, a nossa vida é exatamente assim. Ou senão quando a gente coloca um óculos de sol, e aí a gente começa a ver tudo mais escuro, ou quando tem um óculos de fundo rosado, a gente vê tudo mais rosa, enfim. E aconteceu uma coisa na faculdade que eu fiquei, assim, pensando bastante nisso. Uma menina lá da sala não, desculpa, amiga da minha amiga, aconteceu um problema com ela, e ela era bem diferente. Aí todo mundo começou a julgar ela pelo que ela demonstrava ser. Só que o que eu quero trazer com isso tudo é que quando a gente entendeu a história por trás da vida daquela menina, a gente começou a entender por que ela agia assim. Não estou dizendo aqui que a nossa agir errada é uma justificativa pela história da nossa vida, mas eu quero dizer que quando a gente coloca a lente do outro no nosso olhar, a gente começa a perceber o outro de forma diferente. Então isso muda também a forma como nós a gente até julga precipitadamente alguém por conta dessa visão que nós temos, porque nós vemos através do nosso contexto. Nós não conseguimos ver através do contexto do outro. Às vezes a pessoa foi abusada, a pessoa teve algum problema e a gente não consegue enxergar porque aquela pessoa age de determinada forma, porque a gente está com os nossos óculos. E às vezes a gente precisa, às vezes não. O evangelho quer que nós coloquemos a lente dos outros também, para que a gente possa entender e alcançar a vida das outras pessoas. Cada um tem uma lente, e essa lente influencia na forma que nós enxergamos. Mas a nossa lente também está errada, porque não, nossa lente é humana, né? Nós precisamos colocar a lente do evangelho para que a gente possa enxergar verdadeiramente as pessoas. E tem uma coisa que é muito clichê, né? Todo mundo fala, mas é muito verdade. Um sábio não, todo mundo tem 2 ouvidos e uma boca. Por que a gente gosta tanto de falar, e não para escutar as pessoas? Até na nossa convivência normal. E ele diz aqui, né, que um sábio, ele gosta de escutar. O sábio, ele escuta mais, ele fala menos, dá mais atenção às pessoas, dá mais atenção aos conselhos. Então, por que é que a gente tem 2 ouvidos, uma boca, e a gente quer falar sempre e nunca escutar o outro? Quando a gente escuta o outro, a gente consegue ser mais sábio. É essa a minha participação. Boa tarde. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe por sua reflexão.
Raquel, fica à vontade, Raquel. Oi, gente, tudo bem? Eu queria deixar uma reflexão aqui que está na página 120, que fala assim: quando você conversa com alguém, frequentemente tem acesso a um conteúdo que nunca estará em um livro, mas que é igualmente sabedoria. E assim, eu fiquei pensando, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas quando o texto, né, tá escrito assim, eu falei, nossa, é verdade, realmente a gente aprende muita coisa na nossa conversa com as outras pessoas, né? E às vezes o conselho, ele vem sem a gente pedir, porque às vezes nessas conversas, às vezes as pessoas, não, por algum motivo, às vezes elas se sentem no direito de dizer coisas, ou simplesmente por a gente estar ali, né? Eu vejo assim, até eu comentei esses dias, eu vi que o Vinícius postou lá sobre relacionamento, eu vejo que as pessoas do mundo têm um interesse muito grande por essa área na vida do crente, né? E às vezes elas comentam umas coisas assim, né? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muito isso. Ai, cuidado, quem muito escolhe, um dia é escolhido, né? Então a gente precisa ter discernimento, por quê? Às vezes a gente não pediu um conselho, mas isso são conselhos tolos para de alguma forma, semearem no nosso coração. A gente precisa ter esse discernimento, né? Porque às vezes, eu acho que às vezes, não sei se vocês vão concordar, mas às vezes até pessoas sábias, em algum momento, falam algumas tolices, né? Eu falo, essas coisas acontecem comigo. Outro dia eu estava na igreja e eu tenho cabelo enrolado. E aí eu tinha feito uma escova no cabelo. E a minha líder de jovens, né, que não é minha líder atual, enfim, é uma pessoa muito sábia, e a esposa do meu pastor também é uma pessoa muito sábia, mas elas falaram uma palavra assim que eu falei, mas gente, tá certo isso? Elas falaram que eu, né, elas elogiaram e tal, e elas falaram assim, ai, por que você não alisa o cabelo? Porque os rapazes, eles se interessam muito por meninas de cabelo longo. Aí eu falei, mas gente, fiquei pensando, né, assim, então, assim, às vezes até pessoas sábias, que são pessoas que eu admiro, pessoas muito excelentes, que eu conheço, mas às vezes, sem querer, acabam falando algumas tolices, né? E a gente também está sujeito a dizê-las, então a gente precisa ter esse filtro, ter esse cuidado, porque são sementes, se a gente não cuidar do nosso coração, ela pode acabar entrando. É isso. Amém, Raquel, obrigado por sua contribuição. Realmente, né, ser sábio não significa ser perfeito, mas todos nós estamos sujeitos a errar. A gente tem que sempre caminhar para rumo à perfeição, né? E a perfeição só encontramos em Cristo Jesus. Amém? Não tem mais nenhuma mão levantada. Eu vou então passar a oportunidade aí para os ADMs. Matheus, quer comentar alguma coisa? Tem alguém com menos de 20 anos no grupo? Pode levantar a mão se tiver. Eu. O Isaac com essa cara de cansado. Ninguém vai acreditar, não, Isaac. É só porque eu tô cansado mesmo, mas tem 18. Eu também. Eu tô perguntando, e vamos usar a Débora que tem 15 anos. Eu acho que para quem é jovem, ter contato com um grupo como esse, com um clube como esse, deve ser de uma vantagem muito grande. Acho que eu não tive a oportunidade, eu acho que o Vinícius também não teve a oportunidade de estar inserido num ambiente assim, ou de acompanhar grupos como hoje tem para vocês acompanharem, para elucidar muita coisa. Principalmente quando eu e o Vinícius, que tivemos sempre a nossa congregação era grande, congregação mesmo, nem sede, tinha quase 70 jovens, tinha muitas moças, de qual a gente era amigo de todo mundo. Então a gente viu muita gente enfiar os pés pelas mãos assim, mas muito fácil. Mas muito fácil. Muitas moças enfiar os pés pelas mãos, muito fácil. Mas talvez elas não tiveram contato com esse lugar. Talvez não tiveram contato com esse ambiente. Eu acho que é tão fácil ser iludido com o que está fora, e seguir o princípio do mundo, né? Porque se o mundo não fosse atrativo, ninguém ia, né? Ninguém ia para lá. Se não fosse atrativo, mas é atrativo, tem pisca-pisca em todo lugar. Então a gente vai, sabe? Eu acho que para muita gente é difícil. O Vinícius não teve a experiência depois de que teve na igreja de querer ir embora. A gente não, a gente sempre foi. É quarta, sexta, domingo, segundo sai das irmãs, né, Vinícius? Tava batendo ponto lá, terça queria ir para a sede, se não passasse, sem orar num tal lugar. Então a gente acabou não passando por isso porque a gente estava sempre muito envolvido.
Então a gente não tinha nem espaço, a gente não dava essa abertura, acabava não dando muita abertura porque a gente estava muito envolvido, não acabou não saindo. Isso é mérito do Vinícius? Não é, isso é mérito do Isaac, por exemplo, que também tem graças a Deus, tem uma família muito bem estabilizada, tá na igreja tudo muito bem estabilizado, então tudo vai ter um motivo, tudo tem um motivo, mas eu acho que quando a gente se ludibria, olha muito para o lado, a gente acaba caindo. Só que, né, a Lindsay, que comentou aqui com a gente, ela vai ter uma sabedoria que talvez o Vinícius não vai ter. Ela que às vezes foi e voltou, o Vinícius às vezes não vai saber. A Débora, que talvez com 18 anos, ela pode indicar para uma menina que tem 15 anos querendo fazer a mesma coisa, querendo ir para os mesmos lugares. E ela mesma falou, a graça irresistível trouxe ela de volta. Olha o olho do Isaac. A graça irresistível trouxe ela de volta. E só que tem gente que não está nesse lugar, tem gente que não está nesse ambiente. A minha fala é exclusivamente para sermos gratos por isso, para ser grato, porque quem insere a gente nesse ambiente é Deus, quem coloca a gente nesses lugares é o Espírito Santo. A gente se coloca na brecha e o conhecimento cai na gente no colo. Se a gente pede sabedoria, Deus dá, é simples assim. Não tem segredo, não tem macete, o versículo não tem macete, ó, você pede mais, não, você pede, Deus dá sabedoria, é só se colocar, não é difícil. O duro é isso, não é difícil, mas às vezes a gente é safado demais para querer ir para outro lugar. A gente sempre quer, o nosso coração é muito ganoso. Mas se a gente pede sabedoria, Deus sempre coloca a gente nos lugares necessários. Amém, amém. Isaac? Quero comentar só esse finalzinho que o Matheus disse. Não vou comentar sobre a graça irresistível, porque isso viraria um debate, isso aqui. Mas é realmente isso. Quando a gente pede sabedoria, Deus dá. Só que às vezes Deus vai dar sabedoria para nós através de processos que nós passamos na nossa vida, através de pessoas que chegam a nós, que às vezes a gente pensa que assim, vou pedir, que aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre, acha que é simplesmente assim, simples assim, vou pedir sabedoria, vai descer do nada e boa. Mas às vezes Deus vai te dar sabedoria dessa forma, com convívios da sua vida, com observações que você vai fazer da sua vida, com conselhos que pessoas vão te dar, que você vai pedir, com essas questões da vida. Então é importante nós termos isso em mente, de que a sabedoria vem, e que eu não estou conseguindo achar aqui no livro, eu não lembro, a respeito de amadurecimento, que nós amadurecemos, a respeito do amadurecimento da sabedoria, amadurecimento e relacionado à sabedoria, relacionado à tolice, que muitas vezes a gente se acha maduro, mas até o livro traz que o amadurecimento, uma pessoa madura é aquela que tem sabedoria, aquela que às vezes pede conselhos, que reconhece a sua inferioridade, reconhece que não é sábia, que não tem toda a sabedoria do mundo e que precisa de conselhos. Então é isso, e justamente isso que o Matheus disse também, é o que eu tenho refletido, que Deus nos coloca em locais que nós podemos crescer, para que a gente possa crescer como cristão, com sabedoria, em conhecimento, também é importante, como Pedro diz, né? Então é importante e a gente tem que reconhecer isso, que realmente esse local que nós estamos aqui, nós estamos crescendo tanto, eu digo isso por mim, crescendo tanto em conhecimento, em refletir, inclusive sobre essa questão de pecados aceitáveis. Às vezes a gente olha assim na nossa vida, a gente, pela correria do dia a dia, a gente acaba não observando as questões da nossa vida e atitudes que nós temos, e cada pecado aqui vai falar um pouco mais com cada um, a respeito desse de tolice fala mais com você, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que me considero, que eu gosto de fazer as coisas sozinho, assim, mais individualista no sentido de que eu não gosto de depender de ninguém. Se eu quero fazer alguma coisa para comer, se eu não tenho comida em casa, eu vou e faço. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou e faço. Eu gosto de ser assim, independente. Mas a gente confunde, às vezes, independência com ignorância, com tolice. E às vezes a gente não é propaganda, não. Às vezes a gente para analisar, e às vezes nessa independência que nós temos, de nos considerarmos independentes de fazer, etc e tal, às vezes a gente acha que não, então eu sei que eu vou fazer, e tá tudo certo, não preciso de ninguém, e às vezes a gente para analisar, e quantos buracos a gente já caiu por conta disso?
Então, se eu for parar para minha vida para pensar em quantos buracos eu já caí por achar que não, eu sou independente. Então, por ser independente, eu amadureci mais cedo. Então, por eu ter amadurecido mais cedo, eu não preciso ouvir conselhos. E quando a gente vê, é totalmente o contrário. Você acaba caindo em buracos que, pela sua tolice, se achar capaz, você acaba caindo. Então, a gente tem que sempre reconhecer a nossa incapacidade em muitas questões, em muitos locais, e em tudo. E a gente nunca sabe de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. A gente tem que realmente pedir graça a Deus, mas observar as pessoas que estão à nossa volta, onde elas chegaram, pessoas que tiveram essa atitude, e tomar conselhos. É sempre importante. Na multidão de conselhos, a sabedoria, e sempre tomar. Eu sei que é difícil, ainda mais para alguém que se considera independente e tudo mais. É difícil você ouvir, às vezes, ser algo contrário do que você quer, mas vai te livrar de muitos buracos que às vezes você entraria e te livrar de muitos anos, às vezes, de sofrimento. É verdade, é verdade. Os conselhos nos livram de muitos problemas, né? E é só a gente olhar para trás que a gente vai ver o tanto de problema que a gente teria evitado se a gente tivesse tomado conselho, ouvido um conselho de alguém. É isso daí, pessoal. Hoje nós vamos encerrar mais cedo não, né? Porque já passou 1h10, mas semana passada foram quase 2 horas, então na verdade foi mais de 2 horas. Mas hoje aqui em Araraquara temos Santa Ceia, daqui a pouquinho teremos que ir lá. O Isaac vai pregar hoje, se Deus quiser. Gente, Deus abençoe a todos. Vamos encerrar já por aqui. Próximo capítulo, deixa eu ver, nunca lembro. Quem sabe aí? Quem acha primeiro que eu? Impaciência. Impaciência. Meu Deus, vamos falar. Vamos falar muito essa semana, hein? Vai ser benção. Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que essa próxima semana que se inicie seja uma semana abençoada. Que seja mais uma leitura produtiva, cheia de conhecimento e cheia da graça de Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Bom final de semana.